Vamos então começar e desde já um abraço muito forte àqueles que nos seguem. Muitas vezes nós oramos por alguns irmãos que estão longe, mas não cessamos de dar graças ao nosso Deus por este ministério que é tão importante e tem chegado tão longe. Um abraço ao nosso irmão Alberto também no Brasil, um beijinho à nossa Filomena também que nos ouve, tem-nos ouvido sempre. Mas é assim, é bom estarmos juntos. Vamos então dar início e vamos começar por ler a Palavra de Deus e vamos ficar de pé, irmãos, para espantar o cansaço do dia. Vamos ficar de pé então e vamos ler a Palavra de Deus. E temos estado a estudar a primeira carta a Timóteo, o capítulo 1, e a Palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. E como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os prejuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o que fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça do nosso Senhor superabundou com fé, amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da Palavra de Deus, irmãos. Podemos nos sentar. Vamos ouvir agora o nosso irmão Alberto e depois algum irmão que queira partilhar algum pensamento connosco, esteja à vontade, pode fazê-lo. Mas vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Como é bom estarmos aqui juntos para estudarmos as Escrituras e termos comunhão uns com os outros, em oração, intercessão. Estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns, que não ensine outra doutrina. Você sabe o que significa ortodoxia? E heterodoxia complicou um pouco mais. Porém, entender a diferença desses dois termos vai ajudar bastante a compreendermos o pensamento do apóstolo Paulo e a advertência que ele traz ao jovem Timóteo e a nós também. No final do verso 3, nós vemos a palavra outra doutrina.
Este outra, no original grego mencionado, é heteros, que significa diverso, diversa doutrina. E aí vem a nossa palavra heterodoxia. O termo significa diverso, várias, opinião divergente ou oposição contrária aos padrões, às normas, aos dogmas estabelecidos. Isso é uma heterodoxia. Opiniões várias. Agora, contrastando com heterodoxia, vem ortodoxia, que no grego original vem o termo ortos, reto, certo, correto, honesto. Este é o sentido da palavra. E é isso que Paulo quer ensinar, mostrando ao jovem Timóteo manter as sãs palavras, a sã doutrina, genuína e não a genérica, que as pessoas começam a carregar no conceito filosófico, no legalismo, na religião, no misticismo. Assim nós podemos compreender e visualizar. Na primeira carta aqui, a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos compreender a gravidade da situação e a seriedade do momento. No capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo já advertia: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Não é isso que estamos assistindo e vendo no mundo religioso, na cristandade, nas igrejas à nossa volta? Cada vez mais é isso que assistimos. E Paulo adverte a Timóteo: olha, Timóteo, existe um grupo que tem outras opiniões, outras ideias, carregando conceitos filosóficos e mais místicos, legalismo dos judaizantes, do judaísmo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 12, já vamos encontrar a heterodoxia, que simplesmente divide, causa dissensão, afastamento da comunhão. Uns diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. A igreja estava se dividindo por diversas opiniões, por oposições, exatamente a ortodoxia que Paulo estava estabelecendo. E Timóteo tinha que preservar aquilo que era genuíno e não aceitar aquilo que era genérico, de ideias humanas diversas. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, no verso 13, conserva o modelo das sãs palavras, da sã doutrina, que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Paulo chama a atenção, cada vez mais nos alerta para isto. E a igreja muitas vezes passa desapercebida sem entender o perigo que corre. Quando Paulo está se despedindo da igreja em Éfeso, no capítulo 20 de Atos, no verso 29 e 30, ele já chama a atenção para este perigo e aquilo que iria acontecer, não só com a igreja em Éfeso, mas também com a nossa igreja, no nosso tempo aqui também. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após a si, com segundas intenções, com outros interesses financeiros, de poder e tantas outras influências políticas também. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso a necessidade de perceber o que é ortodoxia, a sã doutrina, aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que é honesto, da outra doutrina, heterodoxia, aquilo que é uma opinião variada, genérica e não genuína. O apóstolo Paulo coloca aqui. É lamentável como a igreja
dos dias de hoje troca a graça bendita do Senhor por uma graça barata, vivendo uma graça de tal maneira que cria uma libertinagem no meio do povo, onde há muita música, há muito espetáculo, show, há muito discurso de autoajuda, automotivação, mas a doutrina ficou para trás, a adoração esquecida e cada vez mais a licenciosidade no meio do povo de Deus, uma vida frouxa, sem piedade. O falso ensino da heterodoxia, ela contempla isso. Ela traz dissensões, ela traz contendas e ela traz afastamento de comunhão com os irmãos. E quando você ensina a ortodoxia, a sã doutrina da palavra de Deus, você está ensinando a fé não fingida e o amor na prática, na comunhão com os irmãos, na vivência da palavra de Deus e principalmente na liberdade que o Espírito Santo transmite para cada um de nós, para a adoração, para a contemplação do Senhor e mais ainda, para buscar cada vez mais a vontade do Senhor para a nossa vida. Preste atenção, fique alerta para outra doutrina que venha se infiltrar ou venha contaminar a comunhão entre os irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Queria partilhar com os irmãos um pequeno pensamento. Este mesmo versículo que temos estado a estudar é maravilhoso quando nós vemos que, quando o apóstolo Paulo diz e adverte a Timóteo, né, que de facto ele tivesse atenção para que outros não ensinassem outra doutrina, e a questão que se põe aqui, irmãos, é assim, é que a palavra de Deus diz que esta mesma doutrina é uma riqueza, e nós podemos ler na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 27, o apóstolo diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, esta doutrina de facto é uma riqueza, e quando nós ensinamos, para nós ensinarmos, nós temos que saber. Em primeiro lugar, nós temos que saber. Nós não podemos ensinar algo pelo qual nós desconhecemos. Nós temos que ser conhecedores daquilo que nós estamos a ensinar. Um professor, para ser professor, primeiro teve que aprender, teve que conhecer. Se for professor de matemática, tem que estar mais ou menos, tem que ser especializado na área da matemática, ou história, ou biologia, seja aquilo que for. E nós, da mesma maneira, é nossa responsabilidade, como crentes, como filhos de Deus e como crentes, como membros deste corpo, que é a Igreja, corpo de Cristo, a nossa responsabilidade é nós conhecermos. Quanto mais nós conhecermos, mais vamos amar aquilo que é a palavra de Deus. Esta mesma doutrina. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz: nós ou alguém que ensine outra doutrina que não esta, seja maldito. Essa é a mensagem. Então ele diz: olha, tomem atenção àquilo que vocês vão aprender, porque podem, sem querer, vocês aprenderem algo errado e isso não é bom. Agora, é preciso amar, irmãos, é preciso amar a palavra de Deus. A grande diferença é nós amarmos. Quantas vezes nós dizemos isso, ou vamos ao hospital, por exemplo, e apanhamos um enfermeiro ou um médico menos simpático, nós dizemos: isto não ama a profissão. Ou quando apanhamos alguém dedicado, diz: esta pessoa, para além de ser, ama aquilo que faz. Então nós devemos amar a palavra de Deus, de tal maneira que os outros possam sentir isso. E este ensinar, este preservar esta riqueza, se porventura nós temos alguma riqueza em casa, seja ela qual for, nós conhecemos. Nós temos que conhecer aquilo que nós preservamos, aquilo que nos é mais querido. Nós temos que conhecer verdadeiramente. Então, temos que conhecer a palavra de Deus, temos que conhecer de facto este Evangelho da Graça. Se nós não conhecermos, há perigos enormes. Há o perigo da confusão, há o perigo de nós não termos paz. E quando eu digo o perigo da confusão, é nós não sabermos de facto qual é a nossa grande comissão.
O que é que Deus nos mandou agora, neste momento, como igreja, corpo de Cristo, qual é a nossa grande comissão? A ir por este mundo afora, a mesma comissão que Ele deu aos 12 para fazerem? E fazer milagres e fazer isto e aquilo e aquilo outro? Nada disso. É anunciar o Evangelho da reconciliação. Essa é a nossa grande comissão, como igreja, corpo de Cristo. Não é ir por todo o mundo fazer... Porquê? Porque depois, lá está a grande confusão, não é? Porque, infelizmente, muitos há que é uma doutrina bíblica, mas não é aplicada a nós aos nossos dias. Nós já não estamos aqui a falar numa outra doutrina fora do conceito bíblico, fora da vontade de Deus. Mas a mesma doutrina que foi dada aos 12 não tem nada a ver connosco. Então isso depois traz confusão, porque depois nós ficamos na dúvida. Então, mas porquê que não está a acontecer isso? E uma das grandes desculpas que se diz é, não acontece isto porque infelizmente a igreja está fraca, o espírito, os crentes são fracos, então não acontecem estes milagres assim, não acontecem aqueles milagres assado. E então traz confusão, não traz paz. E então a preocupação do apóstolo Paulo, de facto, com Timóteo era para que ele tivesse atenção, para que não ensinassem outra doutrina, para que esta doutrina fosse ensinada, fosse preservada, porque é uma riqueza. É-nos dado uma riqueza e nós não a usamos, desperdiçamos, não sabemos usá-la. O Senhor, tudo aquilo que Ele nos dá é para pôr ao seu uso. O Senhor diz que nós somos dispenseiros. Ora, um dispenseiro é aquele que cuida da obra, é aquele que cuida daquilo para o qual foi chamado e para que os outros possam usufruir desta mesma obra. Então, é uma riqueza em que tem que ser manifestada de uma maneira... É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Nós fazermos confusão e nós não conseguirmos ser bons administradores, nós somos embaixadores. Então, que mensagem é que eu estou a trazer? Se eu sou embaixador, eu tenho que trazer a mensagem precisamente aquela que me foi concebida, aquela que me foi dada para eu poder manifestar. Essa mensagem foi dada ao apóstolo Paulo e ele teve o cuidado de poder passá-la, foi dada diretamente ao apóstolo Paulo. Ele não recebeu de ninguém, a palavra de Deus diz isso. Em Gálatas, ele recebeu diretamente do Senhor. Ou seja, o Senhor não foi aos discípulos a última vez que ele falou. Foi ao apóstolo Paulo. Ele dá esta mensagem e é esta mesma mensagem que tem que ser anunciada nos dias de hoje. E que responsabilidade é a nossa? Depois de termos de facto, esta riqueza. E então esta é a grande preocupação do apóstolo Paulo. Isto é que o Senhor assim nos ajude, irmãos, porque às vezes acontece-me, por exemplo, lá em casa, ainda há tempos aconteceu uma situação que eu fui ao Google ver como é que se arranjava tinha lá um problema numa peça de um motor específico, de um braço dos portões da minha casa, e eu fui à net ver como é que, porque havia ali uma avaria, só que a net tem montes de informação, mas não havia especificamente para aquilo que eu queria. Então toda a informação que me estava a ser dada não era certa, porque aquilo que eu precisava era especificamente para aquela peça e não me estava a ser chegado. Então, por muito que eu quisesse aplicar a informação que estava-me a ser dada àquilo que eu tinha nas mãos, não funcionava. Isto é a mesma coisa, não é? É-nos dado algo. Então eu ensino outra coisa, depois traz confusão, não traz paz. Quantos quantos crentes muito sinceros há, quando veem estas guerras, quando veem isto, dizem que estamos nos últimos dias. E então vivem apavorados com isso. Ainda há dias vi na televisão alguém que não é crente, mas ele dizia, porque infelizmente há muitos crentes que vivem neste pânico, que o mundo iria acabar no ano 2000, e então ele fez os maiores disparates porque o mundo ia acabar no ano 2000. E isto é só um pequeno exemplo. E este Evangelho, o Evangelho da Graça, este mistério que nos foi dado hoje, dá-nos uma segurança e uma estabilidade muito grande, irmãos. Por isso é preciso conhecê-lo, é preciso amá-lo verdadeiramente para nós podermos passar a mensagem certa. Que o Senhor assim nos ajude, e era a mesma preocupação que o apóstolo Paulo tinha, e queria que Timóteo tivesse esse cuidado também para com aqueles irmãos. Assim, o Senhor nos ajuda a amarmos verdadeiramente a palavra de Deus. Será diferente se nós amarmos a palavra de Deus. Cá estamos nós, pela graça de Deus, para darmos continuidade ao nosso estudo, no capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, no versículo 3, que eu passo a ler mais uma vez. Como te roguei, é Paulo que está a escrever a Timóteo. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso,
para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Bem, eu hoje gostava de me dedicar um bocado aqui neste texto à importância do legado. Do legado. E de facto, quando nós olhamos para esta passagem e outras nas epístolas do apóstolo Paulo, e particularmente a Timóteo, nós vemos como de facto ele deixou um legado a Timóteo. De tal maneira que Paulo podia confiar totalmente nele. Paulo estava perfeitamente à vontade para saber que Timóteo sabia e não andou em nenhum seminário. É uma coisa curiosa. Este assunto parece-me muito importante porque nós vivemos numa sociedade... olhem, alguns lá fora chamam-lhe uma sociedade pós-cristã. E eu é com pena que digo que não são só os de fora que dizem que estamos numa sociedade pós-cristã. Mesmo na própria igreja, estamos numa igreja pós-cristã. Porque de cristão, a igreja, falo em termos gerais, tem muito pouco. E essa ideia de seminário não é bíblica. Não está na Bíblia. Em que seminário andou Timóteo? E eu pergunto, alguém sabia mais que Timóteo? Alguém estava mais bem preparado do que Timóteo? De forma alguma. De tal maneira que Paulo diz que ficasses em Éfeso para tu, Timóteo, advertires a alguns que não ensinam outra doutrina. Ele estava tão bem preparado que podia enfrentar opositores. E sabem que os opositores têm argumentos. Distorcidos, é verdade, mas têm-nos. E Timóteo estava preparado para os enfrentar. Quem é que fez este trabalho? Evidentemente que foi Deus. Mas Deus usou o seu servo Paulo. Esta questão de legado é uma questão muito importante. Eu há dias, penso que foi há dias que eu fiz, já não sei onde é que eu disse isso. Se foi aqui num estudo bíblico, se foi noutras circunstâncias, uma mensagem. Até já nem sei se foi eu que disse. Mas não interessa. Mas é o que eu acredito. O legado, ao contrário da herança, é aquilo que nós deixamos dentro das pessoas. E eu sei que em termos jurídicos, a definição de legado é diferente da definição de herança. Eu sei que em termos jurídicos, as coisas estão bem definidas para saber quem é que tem direito a uma herança e quem é que tem direito a um legado. Que o legado é por testamento, enquanto que a herança é por filiação. Ou por direito de laços familiares. Agora, eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que há um conceito de legado que não está na jurisdição das nossas leis e que é o conceito bíblico. É aquilo que nós deixamos dentro das pessoas. E Paulo deixou dentro de Timóteo qualquer coisa. E isto tenho pensado no assunto e eu próprio, que fui beneficiário de algo precioso que deixaram dentro de mim, sinto a responsabilidade de agir de maneira tal, de viver de maneira tal, que possa deixar esse algo de precioso dentro dos outros. Dentro. Que fica cá dentro. E foi isto que Paulo fez com Timóteo. Para vocês poderem perceber melhor, eu vou-vos mostrar alguns exemplos na Bíblia, porque os exemplos ajudam-nos a percebermos como é que isto funciona. E sabem que a maneira disto funcionar, funciona como num seminário não funciona. A relação de Paulo e Timóteo não era uma relação de professor-aluno. Nós podemos ensinar o que quisermos a quem quer que seja, mas não é isso que se pretende. O que se pretende é uma relação de pai e filho, que era a relação que havia entre Paulo e Timóteo. Era uma relação de laços não académicos, mas de laços de amor. Íntimos. Timóteo aprendeu de Paulo, deixai-me dizer assim, não apenas pelo que os lábios de Paulo pronunciavam, mas pelo que a vida de Paulo vivia. Ele, quando olhava para a vida de Paulo, aquilo marcou de uma maneira que é uma coisa impressionante. Vocês já vão perceber nos exemplos que eu vou dar.
Portanto, o legado é aquilo que nós deixamos interiormente às pessoas, deixamos dentro das pessoas, não é algo que a gente deixe, uma casa, um carro, dinheiro, isso é herança. E também pode ser um legado, do ponto de vista jurídico. Mas o legado bíblico é aquilo que nós deixamos, que não é material, dentro das pessoas. A preocupação com o legado, e isto é muito importante, não é para depois, é para agora. Paulo não estava a deixar a Timóteo uma coisa para depois. Ó Timóteo, depois, quando eu partir, não. Paulo estava vivo. E Timóteo já estava preparado. Timóteo não ia ser preparado, Timóteo já estava preparado. E esta é a grande importância do legado. Nós, mais velhos, temos essa obrigação porque somos mais velhos, e quando falo mais velhos não é só na idade, é mais velhos na fé, temos por obrigação de ir deixando este legado aos que vêm atrás de nós. Pela nossa vida. Pela nossa vida. Sabem que a Bíblia fala de um indivíduo que também deixou um legado. Mas eu quero dizer uma coisa, mas há legado, todos nós deixamos um legado. Eu não sei o que é o legado que estamos a deixar. Mas eu vou-vos falar de um indivíduo que deixou um legado que eu não recomendo. Esse indivíduo era rei em Israel, foi filho do rei Josafá, que foi um grande rei, e este filho dele foi uma vergonha. Chamava-se Jorão. E diz a Bíblia que era ele da idade de 30 anos, de 32 anos, quando começou a reinar. Jorão. E reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se. O homem desapareceu. Foi-se e diz a Bíblia, sem deixar de si saudades algumas. É qualquer coisa. Ele foi-se sem deixar saudades algumas. Isto aqui, podemos ficar aqui o resto da noite só a falar sobre este caso. Mas ele foi-se, deixai-me dizer assim, sem deixar. Ele não deixou um legado. Ele não deixou de si. Porque o que de si ele tinha para deixar era muito mau. E ninguém queria. E ele foi-se, sem deixar de si saudades algumas. Está escrito no segundo livro das Crónicas, capítulo 21 e versículo 20, para quem quiser apontar. E reinou em Jerusalém 8 anos, foi sem deixar saudades algumas, e o sepultaram na cidade de David, porém não nos sepulcros dos reis. Este indivíduo não podia estar ao pé de... Ele não podia ter honra. Morreu sem honra. Queridos irmãos, se nós não deixarmos um legado, vamos morrer sem honra. Não é que a gente queira honras ou honrarias, mas vocês percebem o que eu quero dizer. É um indivíduo morrer sem respeito, sem valor. É um indivíduo morrer e toda a gente querer esquecer. E eu vou fazer daqui um apelo aos jovens, aos mais novos. Vocês tenham cuidado com quem casam. Porque a Bíblia diz que ele tinha a filha de Acabe por mulher. Isto não podia acabar bem. Acabar. Ele tinha por mulher a filha de Acabe. O rei Acabe foi o rei mais perverso de Israel. Vocês certamente conhecem a história de Acabe e de Jezabel, não é? A mãe desta mocinha, que foi mulher dele, era Jezabel. O irmão Sobral, que já cá não está, e que me deixou um legado, e que legado eu tenho essa responsabilidade, dizia-nos muitas vezes assim, aos jovens, eu falava aos jovens e dizia assim, olha, vocês, quando estiverem a pensar numa rapariga, ele falava para os rapazes, não é? A mulher dele falava para as raparigas, e ele quando falava com os rapazes, com os moços, dizia assim, vocês, quando estiverem interessados numa rapariga, vocês vão lá à casa, vejam como é que ela é, o que é que ela faz, se ela ajuda,
se sabe como é que ela fala com o pai, como é que ela fala com a mãe, como é que não sei o quê. Mas alguns vão só pelas aparências. Uma figura muito bonita, ficam embeiçados, mas esquecem-se do conteúdo. Olham para o invólucro e não olham para o conteúdo. Eu costumo dizer a alguns, e espero que ninguém me leve a mal daquilo que eu vou dizer, mas é verdade. Eu costumo dizer a alguns eu já tenho comentado, que algumas são bonitas até abrir a boca. Quando abrem a boca, está tudo estragado. Está tudo estragado. Algumas são bonitas até abrir a boca. Porque quando abrem a boca, a gente vê o que é que está lá dentro, não é? Isto é um assunto sério para nós refletirmos. Mas o jurão é um assunto sério de alguém que não deixa saudades. E quero-vos dizer uma coisa. Paulo deixou saudades. Timóteo deixou saudades. Estamos a falar de pessoas que deixaram um legado. Porque Timóteo também deixou um legado. E ele já estava a deixar legado. O apóstolo Paulo ainda não tinha partido e já lhe estava a dizer: olha, tu vê lá o que é que vais passar aos outros. E até já estava a pensar na geração a seguir aos outros. Estão ali 4 gerações. Paulo, Timóteo, os que iam a seguir a Timóteo e os que iam a seguir a Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo 2:2, não é? Acho que é isso. Agora não tenho aqui apontado alguns, mas agora não sei onde é que pus isso. 2 Timóteo 2:2, exatamente. 2 Timóteo 2:2, eu passo a citar o que está lá escrito. O que de mim, Paulo, uma geração, o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, outra geração, Timóteo. Confio a homens fiéis, outra geração. Para que sejam idóneos, para também estes ensinarem os outros, outra geração, 4. É curioso como é que nós estamos a afetar 4 gerações. Temos a nossa própria, aqueles a quem a gente tem influência, que por sua vez vai ser importante para que esses a quem nós temos influência possam influenciar outros, que por sua vez sejam tão bem influenciados que já vão influenciar outros. Isto é impressionante. Bem, ora bem, sabem o que é que lemos acerca deste jeitoso jutão que não deixou saudades? Onde é que está isto? Eu disse jutão, mas não é jutão, é jurão. Eu não sei se antes disse jutão, mas é o jurão. Disse jutão? Jurão, não é churão. Quem chora somos nós, com o mau exemplo que ele deixou. Mas pronto, é o jurão, jorão. Ora bem, diz a Bíblia no versículo 13 da mesma passagem no capítulo 21, fizeste corromper. Ouviram o irmão Alberto há bocado? Ouviram o Nando há bocado, não ouviram? Já viram a importância e o perigo da heterodoxia? E o valor da ortodoxia? Porque alguns, infelizmente, fazem corromper. E é impressionante como é que a corrupção acontece. Nós temos que ter cuidado, nós próprios aqui como igreja local, temos que ter cuidado. Temos que preservar isto, temos que ser um exemplo nisto. E temos que estar a passar a mensagem certa às gerações que se nos seguem, a nós que somos mais velhos, para que por sua vez eles já tenham e já sintam o peso da responsabilidade de passar as gerações a outros, já com os olhos nos outros que vêm a seguir aos outros. Em vez de ser uma bênção, diz a Bíblia no versículo 14, que o povo sofreu grande flagelo por causa dele. É o que está lá escrito. O povo sofreu grande flagelo por causa dele. Nós, irmãos, temos que ser uma bênção para o povo de Deus. Não podemos ser um tropeço, não podemos ser uma maldição. Nós devemos ser uma consolação no meio do povo de Deus. Não devemos ser um tropeço, não devemos ser uma agonia, não devemos ser um flagelo. Vocês imaginem encontrarem uma lápide num cemitério que tivesse estas 2 inscrições. Primeira, aqui jaz Jurão, rei de Jerusalém. Foi-se sem deixar saudades. É qualquer coisa. Foi-se sem deixar saudades. Por outro lado, imaginem na campo ao lado, uma outra lápide que dizia
aqui jaz Paulo, o apóstolo dos gentios, que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. É qualquer coisa. Bem, então eu rapidamente, para terminar, quero-vos falar de alguns exemplos que vos podem ajudar a perceber aquilo que eu estou a tentar transmitir. Nós temos um Moisés que preparou adequadamente um Josué, ok? Que grande legado Moisés deixou a Josué. Nós temos uma Noemi que deixou um tremendo legado a uma Ruth, ok? E deixai-me sublinhar este exemplo, porque as mulheres têm aqui um papel importantíssimo. Atenção, isto não é só para homens. Qual é o legado que as mulheres estão a deixar às jovens? Qual é o legado? Como é que estão? Vocês já vão ver como é que isto funciona na prática. Na prática. Depois, nós temos um Elias que deixou um legado e preparou um Eliseu. E depois nós temos aqui um Paulo que preparou um Timóteo. E temos aqui a nós em quinto lugar, que temos a responsabilidade de preparar outros. Bem, Moisés e Josué andaram 40 anos juntos. 40 anos juntos. Isto é muito importante, a comunhão, o estar juntos. Muito importante. E eu andei muito tempo com o irmão Sobral juntos. Dormia lá em casa, comia à mesa, viajava com ele, orava com ele, visitava com ele, vi lágrimas nos olhos dele, com o sofrimento de casos que aconteciam, e vi como é que ele reagia a esses casos. Vou-vos dizer uma que nunca mais me esqueço. Ia com ele no passeio, e ele partilhou comigo, não entrando em detalhes, mas partilhou comigo, dizendo-me qualquer coisa de um jovem que tinha pecado. E ele, vocês pensam que ele, por exemplo, ao falar-me a mim de um jovem que ele sabia que tinha pecado, vocês pensam que a mensagem dele para mim era esta assim: olha Carlos, é uma vergonha, vê lá tu, em vez de ser um exemplo, é uma desgraça. Não foi nada disso. Sabem o que é que ele disse? Eu vou-vos dizer o que é que ele disse. E isto é que é passar um legado. Quando ele soube daquele jovem o que tinha feito, que eu não sei o que é que ele fez, imagino, mas eu não sei, porque ele não me disse. Ele disse assim, depois de me dar a conhecer esse caso, disse-me assim, ele chamava-se Viriato Sobral, o irmão Sobral era Viriato Sobral, Viriato Dias Sobral, e ele disse assim, para mim, aprende Viriato, tem cuidado, porque tu não és melhor que os outros. Fantástico. Aprende Viriato. Tu não és melhor que os outros e podes fazer pior que os outros. Isto é o verdadeiro cristianismo, é isto. E foi o legado que ele me passou. Nós ouvimos muitas vezes da história de Pedro e dos apóstolos irem orar com o Senhor, e vocês conhecem no jardim do Getsemane, e a dada altura o Senhor está a orar e começa a olhar para o lado, epá, está tudo a dormir. Lembram-se? Conhecem a história, não é? Adormeceram todos enquanto o Senhor orava. E o Senhor vira-se para eles e diz, epá, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Uma hora, eu nem digo mais, só uma hora. Adormeceram todos. Eu sei o que é estar a orar com o irmão Sobral no escritório dele. E a gente orava de joelhos, em duas poltronas, cada um na sua, as de joelhos, mas com os cotovelos em cima da poltrona, onde a gente se senta. E às tantas, depois de estarmos a orar, quando eu dava por ela, eu estava sozinho no escritório, porque ele já tinha saído, eu tinha adormecido, e ele, sem fazer barulho, levantou-se, percebeu-se, levantou-se, depois de ter acabado a oração, levantou-se e saiu. Fechou a porta com um jeitinho, para não... Agora imaginem a minha sensação de, depois de estar ali a orar com ele, e eu ter a sensação, eu adormeci.
Mas ao menos que a consolação de uma coisa não foi só Pedro que adormeceu. Eu também adormeci. Mas, quer-se dizer, ainda bem, não é? Que adormeci, é sinal que eu estava a orar, senão não adormecia a orar. Pelo menos adormecia a orar, não adormecia a fazer outra coisa qualquer. Mas nunca me esqueço disto. E foi esta vivência, e é nesta vivência, e nestas conversas, e no ver estes acontecimentos, ver esta vida vivida, em que eu fui introduzido nela, em que ele introduziu-me no seu círculo de vivência, que me marcou para sempre. 40 anos, Josué e Moisés. Vou-vos dizer o que está escrito sobre Josué. Em Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face. Como quem fala com o seu amigo. Era assim que Deus falava com Moisés. Depois Moisés voltava ao acampamento. Quando Deus falava com Moisés, Moisés voltava para o acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Está aqui o segredo. Ele estava ao serviço e não se afastando, estando envolvido. Irmãos, se nós quisermos passar um legado a quem quer que seja, temos que estar perto uns dos outros. Não há volta a dar. Noemi e Ruth, que eu tenho que abreviar para acabar. Vamos falar destas duas mulheres. Vocês conhecem a história, não vou dizer nada de novo. Olhem o que está escrito na Bíblia sobre elas. Ruth virou-se para Noemi, a dada altura, e vocês conhecem a passagem, disse assim: não insistas comigo para que te deixe. Por outras palavras, Ruth, de alguma forma, viu em Noemi um modelo, um exemplo, alguém tão apetecível pela vida que vivia, que disse: por favor, não me mandes embora, eu quero estar contigo. Não insistas comigo para que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Eu não me quero separar de ti. É curioso vermos um Paulo a não se separar de um Timóteo, mas vermos um Josué a não se separar da tenda onde estava Moisés, e vermos uma Ruth a não se querer separar de Noemi. Porque mais importante do que eu mais velho querer passar uma mensagem aos mais novos e querermos chegar ao pé deles e não sei o quê, é eu viver uma vida de tal maneira que os mais novos queiram estar comigo. Foi isso que aconteceu com Ruth em relação a Noemi, foi isso que aconteceu com Josué em relação a Moisés. Elias e Eliseu. Outro exemplo. E no caminho disse-lhe Elias a Eliseu: fica aqui. Eu gostava de andar com aquela tropa toda. Um dia, se se permitir, ele vai me deixar andar com eles todos. Fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Sabe o que é que disse Eliseu? Olha. Ele ia com o Elias, e o Elias chega a uma certa altura e diz assim: Eliseu, ficas aqui, eu tenho que ir ali a Betel. Resposta do Eliseu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Estás tramado, eu vou contigo. Então foram a Betel, os dois, mas o Elias queria ir sozinho. Irmãos, o que é que tinha o Elias para o Eliseu não se querer separar um momento dele? O que é que tinha a Noemi para a Ruth não a querer deixar, a não ser a morte, pela morte? Paulo e Timóteo. Este mandamento do meu filho Timóteo. Capítulo 1, versículo 18, vamos lá chegar. Lembra-se da relação que havia entre eles? Eu vou terminar com Filipenses capítulo 2,
Paulo fala de Timóteo nestes termos. Diz assim, em Filipenses 2, lemos assim, ele dizer o seguinte, versículo 19, está a escrever a uma igreja de Filipos. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Timóteo era, em primeiro lugar, uma pessoa confiável, fiel. Timóteo ia, aquilo que ele trouxesse de lá era garantido, era certo, era confiável. E Paulo confiava nele. Sabem porquê que Paulo confiava nele? Ouçam bem. Versículo 20. Porque a ninguém, ninguém é ninguém, é? Nem Silas, nem Barnabé, nem Tito. Ninguém. Não tenho ninguém de igual sentimento que sinceramente busque o vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Isto é alguém focado. Timóteo foi treinado por Paulo porque ele viu Paulo fazer isso. Estava focado no Senhor. E quem está focado no Senhor não está focado em mais nada. Mas quem está focado no Senhor, o Senhor é super importante. E ele, a pessoa que está focada no Senhor, perde qualquer importância. Até fica com menos importância do que os outros. E são estes que Deus usa. Estes Timóteos. Estes Paulos. Mas bem sabeis qual a sua experiência. Experiência. Isto não é diploma. Olha, Timóteo, acabaste a tua formação teológica. Tens aqui o diploma com o meu selo. Estás acreditado. Não. Bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho. As credenciais de Timóteo era experiência e andar com Paulo. Como filho ao pai. Já viram a relação que havia entre os dois? Como filho ao pai? Bem, isto tem muito mais para dizer, mas o Nando tem mais vocação para estas coisas e ele pode explorar depois isto. Mas é assim, este é um assunto de veras importante e eu não queria deixar de passar o legado que Paulo deixou a Timóteo, ao ponto de, ainda em vida, confiar totalmente a Timóteo para missões difíceis, como era aquela que ele lhe estava a pedir. Que o Senhor nos ajude. Estar juntos. Eu sugeria que montássemos uma tenda e ficássemos aqui todos juntos. Era bom, mas é bom estarmos juntos, irmãos, e é isso. É estarmos juntos, é tão importante. Vamos ficar de pé e vamos terminar e dar graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos esta noite. Senhor, nosso bendito e amado Pai, de facto é importante, Senhor, nós estarmos juntos, mas acima de tudo estarmos contigo, Senhor. És tu que unes, Senhor, és tu que fazes a diferença no meio do teu povo, Senhor, no relacionamento, Senhor. Quando estamos todos focados em Ti, certamente deixamos de estar inchados, Senhor, e passamos a estar rendidos, Senhor, à Tua presença, à Tua grandeza, Senhor, e certamente isso diminui em nós o nosso ego, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor, és Tu que transformas vidas e te pedimos, Senhor, que transformes as nossas cada vez mais parecidas a Ti, que a nossa presença, Senhor, possa ser de facto agradável aos outros, Senhor, que possamos deixar um verdadeiro legado, Senhor, e que esse legado seja o Teu, seja aquilo que Tu planeaste para cada um de nós, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por aquilo que ouvimos, te damos graças, Senhor, pelas certezas que temos através da Tua Palavra. Te damos graças porque é a Tua Palavra que transforma, é a Tua Palavra que é capaz, Senhor, de fazer o impossível, Senhor. E nós Te agradecemos por ela, porque temos acesso à mesma, Senhor. Te damos graças mais uma vez por cada filho Teu aqui. As lutas são grandes, Senhor,
mas Tu és maior, Pai, e ajuda-nos a estar concentrados em Ti, focados em Ti. Que Tu cuides de cada família aqui representada, Senhor, das suas lutas, das suas batalhas, mas acima de tudo, Senhor, que possamos ter corações gratos pelas vitórias, Senhor. E pelas vitórias não às vezes porque vencemos uma batalha, mas porque Tu nos capacitas para andar nela, Senhor. E isso é o mais importante, é estarmos capacitados para andar nas batalhas. E certamente essas batalhas, Senhor, irão nos transformar em filhos Teus mais competentes, Senhor, mais capazes, Senhor, de Te servir. E esse é o nosso propósito, Senhor. Ajuda-nos a estarmos preparados para sermos rejeitados, Senhor. Pois quem se prepara para Te servir, certamente tem que se preparar para ser rejeitado. E nós Te agradecemos mais uma vez pelo legado dos Teus filhos, Senhor, dos Teus servos, como Paulo, Timóteo e tantos outros, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por esta noite, Senhor, e que Tu nos possas acompanhar em bem a cada um de nós para os nossos lares, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos. Até domingo.